Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais um domingo nos encontramos aqui para prestar culto ao nosso Deus, para louvar o seu santo e bendito nome. E hoje nós conversaremos a respeito deste período difícil que estamos atravessando por causa desta pandemia, por causa das muitas mudanças na nossa vida. Teremos por base o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso de número 41. Mas antes da leitura da palavra do nosso Deus, vamos orar. Vamos nos colocar em oração, pedindo a sua santa iluminação sobre as nossas vidas. Oremos. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti, gratos porque mais uma vez aqui estamos para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti, para sermos fortalecidos através do Teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus, responde o nosso clamor. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Leiamos o texto de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso de número 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se
for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Nos anos de 1970, a imponência do World Trade Center fascinou todo o mundo em sua inauguração, mas fascinou em especial a um jovem artista de rua francês que aos 24 anos colaboraria com o mito criado em torno daqueles arranha-céus de Nova York. Em 7 de agosto de 1974, Philippe Petit burlou a segurança das chamadas Torres Gêmeas e esticou um cabo de aço de 60 metros entre os dois prédios, sobre o qual andou e fez malabarismos a quase meio quilômetro de altura ao longo de 45 minutos. O feito foi relatado em um livro e também em um documentário, e há alguns anos atrás foi ainda transformado em um filme intitulado A Travessia. Assim, inicio a mensagem de hoje citando esse fato histórico, porque o tema que trabalharemos é exatamente esse: a travessia. Mas qual o significado de uma travessia? Segundo o dicionário, travessia é o ato ou o efeito de atravessar algo. Poderíamos dizer de atravessar um rio, um mar, ou uma região geográfica, ou ainda um momento transitório de profunda mudança ou transformação. Em um dos seus poemas, Fernando Pessoa descreveu da seguinte maneira o ato da travessia: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas
que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Ou ainda para os amantes da boa música popular brasileira, podemos citar a música composta e interpretada por Milton Nascimento, também intitulada Travessia, que descreve a travessia da separação física ou emocional e que diz assim: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte sou, mas não tem jeito, hoje tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto, muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver. Irmãos e irmãs, o fato é que toda travessia é desafiadora, exatamente por conter diversos obstáculos e nos expor a riscos e perigos até então não experimentados em nossas vidas. E assim, como canta Milton Nascimento, ou como descreveu João Pessoa, ou ainda como é relatado no livro e no filme citado, o texto bíblico também, porém muitos e muitos anos antes, já falava a respeito da travessia. No texto que lemos, Jesus e seus discípulos estavam fazendo uma travessia. Mas que travessia era essa? Essa era a travessia do mar da Galileia. No entanto, ia muito, mas muito além de atravessar um mar ou uma região geográfica, como definição primária dada pelo dicionário. Mas era principalmente uma travessia, um marco, uma quebra de paradigma no ministério de Jesus e principalmente na vida dos discípulos. Atravessar o mar da Galileia significava ir para a outra margem, para a margem oriental, a região dos Gerazenos, território habitado amplamente por gentios, ou seja, pessoas que não possuíam a mesma fé, nem a mesma cultura, nem os mesmos costumes que o povo de Israel. Pois é, pessoas vistas como inimigas, impuras, pecadoras, pessoas vistas com maus olhos pelo povo judeu e por isso merecedoras da ira de Deus. Prova disso é o grande rebanho de porcos que o texto descreve lá no capítulo 5, animais tidos por repugnantes pelos judeus, porém amplamente cultivados pelos gerazenos, um povo que realmente não dava para compreender. Assim, atravessar o mar da Galileia significava levar a palavra de salvação para um povo que, na visão dos judeus, não merecia, ou melhor, merecia tão somente a morte.
Travessia difícil de ser realizada, não? Travessia que exigiria dos discípulos uma grande transformação. Uma transformação real, uma transformação de verdade. Transformação mediante a fé. E talvez seja por isso que antes de partir, Jesus pregasse a respeito do poder da fé, citando o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, porém, ao crescer, torna-se a maior de todas as hortaliças. E então, no verso 35, Jesus chama os seus discípulos para realizar tal travessia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E não somente eles, mas outros partem rumo à travessia. Verso 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E então chegamos ao início do drama relatado pelo texto base, pelo texto bíblico. No verso 37, o Evangelho de Marcos relata que levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Pelo que sabemos, aquela região está situada num vale cercado por montanhas. Assim, o ar fresco do Mediterrâneo é puxado através das montanhas estreitas, encontrando-se com o ar quente e úmido que repousa sobre o mar da Galileia, o que faz com que ela seja extremamente suscetível a súbitas e violentas tempestades. Tempestades estas capazes de destruir embarcações e cercear vidas. Mas havia ainda um detalhe extremamente importante nessa travessia. Jesus estava na embarcação. E aí vem o primeiro ponto da mensagem de hoje. O barco em que Jesus está também sacode. Vou repetir, guarde isso. O barco em que Jesus está também sacode. E é muito importante nos atentarmos a isso, porque muitas vezes ouvimos pregações que dizem que quem está com Jesus não tem problemas. E isso não tem embasamento bíblico. E aí, quando passamos por aflições, passamos a nos questionar se estamos realmente com Deus, ou ainda pior, passamos a questionar se Deus realmente está conosco. E a palavra de Deus é clara. Ela diz que Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre está ao lado do seu povo. Há um cântico antigo, quando utilizávamos ainda a expressão corinho, que diz assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, e passa o temporal. E tirando o trecho "e passa o temporal", que é verdade, o restante nem sempre é. Pois Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz:
No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja também vivendo um momento de travessia. Talvez esteja passando por um período de fortes ventos e de grande tempestade. É certo que todos nós estamos vivendo um momento atípico, um momento de transformação. Mas saiba que Deus não o abandonou e nem o condenou por sentir medo dessa tempestade, pois você não foi o primeiro a se questionar por que está passando por tais provações. Antes de você, Jó, lá no livro de Jó, capítulo 9, verso 17, capítulo 27, verso 20, capítulo 30, verso 22, capítulo 36, verso 33, se questionou a Deus. Asaf, em Salmos 83, verso 15, Salomão, em Provérbios, capítulo 1, verso 27, capítulo 10, verso 25, Isaías, em seu livro, capítulo 4, verso 6, capítulo 25, verso 4, capítulo 28, verso 2, capítulo 29, verso 6, capítulo 32, verso 2, capítulo 40, verso 24. Também Jeremias, em seu livro, capítulo 4, verso 13, capítulo 23, verso 19, capítulo 30, verso 23. Também o profeta Ezequiel, em seu livro, capítulo 38, verso 9, Amós, capítulo 1, verso 14, Jonas, capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 12, Naum, capítulo 3, verso 14, e até mesmo os discípulos de Jesus, registrado lá em Mateus, capítulo 8, verso 24, capítulo 16, verso 3, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 23, e o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 27, verso 20, todos esses sentiram medo da tempestade e nem por isso deixaram de ser extremamente importantes para Deus e para a proclamação do seu reino. Mas isso porque descobriram durante as travessias que o barco em que Jesus está também sacode. Mas há algo muito importante que precisamos lembrar, que precisa ser dito, que o barco em que Jesus está não afunda. E assim, chegamos ao segundo ponto da nossa mensagem de hoje. Guarde isso. O barco em que Jesus está não afunda. E quando Jesus está no barco, ele não pode estar em outro lugar que não seja na direção. Pois Jesus não entra na sua vida, na minha vida, para ser passageiro, mas ele vem para assumir a nossa vida, para ser o capitão, para ser o cabeça. E o texto que temos por base lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nos diz no verso 38 que Jesus estava na popa, ou seja, no lugar do capitão, ao lado do leme. Contudo, estava dormindo, aparentemente calmo e desatento, enquanto os discípulos se desesperavam com a situação. E a situação realmente deveria ser desesperadora. E há de se levar ainda em consideração que além deles havia mais embarcações que o seguiam naquela travessia, e elas poderiam se chocar com eles e assim todos viriam a perecer.
E algumas vezes, irmãos e irmãs, quando passamos por uma tempestade, chegamos muitas vezes a pensar que Cristo está dormindo, indiferente aos nossos problemas, indiferente aos problemas do seu povo, e não se apresenta então para nos confortar, para nos trazer da sua paz. E então questionamos: Mestre, não te importa que pereçamos? Mas o que Cristo deseja de seus discípulos é fé, é transformação, é crescimento, é amadurecimento, a fim de conseguirem lidar com as situações que virão após a travessia. Contudo, ao ver a aflição de seus discípulos, Cristo, apenas com a força da sua palavra, sendo Ele o Verbo que se fez carne, e tendo todo o universo sido criado pela palavra de Deus, acalmou os mares, aquietou os ventos e transformou a impetuosa tempestade em grande bonança. Porém, exigiu de seus discípulos mais fé. Ao dizer no verso 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E então os discípulos que antes temiam a ira dos ventos e dos mares, passaram a temer o poder e a graça redentora na calmaria, glorificando a Cristo com suas palavras, as quais agora reconheciam aquele a quem até o vento e o mar lhe obedecem. E os discípulos então puderam compreender a importância da travessia, pois antes de entrarem naquele barco e atravessarem o mar da Galileia, ainda não conheciam a Jesus Cristo, pelo menos não no tamanho do seu poder e na sua pessoa, como sendo Ele o próprio Deus. E assim puderam reconhecer que era necessário aumentar a sua fé para aquela missão que viria adiante, que no caso dos discípulos era a missão de proclamar o reino de Deus àqueles que não pertenciam ao seu povo, pessoas que eles odiavam. Sabem, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a travessia exatamente que você está vivendo nesse instante. Eu sei que todos nós estamos vivendo momentos difíceis. Mas o que sabemos, através da palavra de Deus, é que a vida, e principalmente a vida de caráter cristão, nos exige mudanças e nos submete a travessias. Deus é eterno e a sua palavra é imutável, mas nós precisamos passar por transformações que aumentem a cada dia a nossa fé, para que sejamos dignos de viver e proclamar o seu Evangelho. Eu sei que você está vivendo momentos difíceis, mas acredite, disso tudo também frutificará coisas boas, porque Deus está contigo na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, como mensageiro de Deus, eu preciso te dizer que Deus te ama, pois Ele ama ao seu povo e está ao seu lado nessa travessia, pois a palavra de Deus
diz que Ele não nos abandona nunca. Não será fácil, haverá tempestades e o mar e o vento nos assustarão, mas o barco não afundará. Lembre disso, o barco pode sacudir, mas não afundará. E quando chegar a bonança, aí então você conhecerá a Jesus, não somente de ouvir dizer, mas por ter visto a sua ação redentora e maravilhosa na sua vida. E então, hoje nos questionamos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que possamos levar essa resposta a todos aqueles que estão vivendo as suas piores travessias. Este é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, e que Ele nos abençoe hoje e eternamente. Amém. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso caminhar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso caminhar. Já vejo terra pra descer.
Irmãos e irmãs, é sabido por todos que estamos atravessando um momento incomum nas nossas vidas. Um momento de travessia, um momento de transformação. E neste momento tão diferente, agora vivemos mais um momento onde se inicia a flexibilização da quarentena. Em cima disso, tendo por base o decreto municipal de Pilar do Sul, o Conselho se reuniu e decidiu que neste momento nós não reabriremos os nossos templos. Consideramos que ainda é muito experimental este primeiro mês aonde se voltará às atividades e não temos o direito de colocar em risco a vida de nenhum irmão ou irmã ou qualquer pessoa que venha a frequentar os nossos templos. Por isso, continuaremos a fazer os nossos estudos e os nossos cultos de forma online. Contudo, tendo em vista que se inicia uma flexibilização, o Conselho também decidiu por iniciar, a partir do domingo que vem, o nosso culto online diretamente do nosso templo. Ainda não regressaremos com os irmãos e com as irmãs presentes, mas regressaremos à utilização do nosso templo, do nosso espaço físico, já que isso agora nos é totalmente permitido. Por isso, a partir do próximo domingo, contamos com a sua presença na nossa página no Facebook para assistir os nossos cultos, para acompanhar conosco, comentar e para que assim possamos estar um pouco mais perto da nossa igreja, do nosso templo, dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E que Deus nos abençoe hoje e eternamente. Amém. Neste momento, irmãos e irmãs, nós teremos um instante de oração. Desafiamos você a colocar a sua vida diante do Pai, diante de Deus, para que, através do Espírito Santo e através da graça de Cristo Jesus, a sua vida seja tocada, seja alcançada, seja transformada. Feche os seus olhos, escute a canção que será entoada e ore a Deus nesse instante. Que possamos nos colocar cada dia, cada vez mais próximos de Deus e aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No
muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Irmãos e irmãs, esperamos mais uma vez que a palavra de Deus tenha chego ao seu coração e que você experimente esta alegria de saber que Jesus Cristo está contigo nessa travessia, de saber que Jesus Cristo está contigo no barco, e este barco que hoje sacode, ele será acalmado por Cristo Jesus e você experimentará de grande bonança. Saiba que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E por isso, neste momento, oraremos pela sua vida, oraremos pela nossa igreja, oraremos pelo povo brasileiro, para que Deus esteja nos abençoando neste momento de flexibilização da quarentena, quando passaremos a também ter o nosso culto online, transmitido diretamente do nosso templo, e para que Deus esteja conosco, conduzindo todas as coisas, para que mais adiante possamos retornar todos para o templo e assim louvar o nome do Senhor. Mas enquanto isso, compete a nós permanecer nos nossos lares e dobrar os nossos joelhos, orar, clamar a Jesus Cristo. E é isso que faremos nesse instante. Oremos. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti, gratos porque mais uma vez a Tua palavra, ela veio em nossa direção. Gratos porque neste momento de travessia, neste momento de grande dificuldade, o Senhor é conosco. Ó Deus, ó Pai de amor, venha abençoar a nossa nação. Venha abençoar, ó Deus, e proteger as vidas que estarão expostas a esse vírus. Que as pessoas possam retornar aos seus trabalhos, mas que sejam também protegidas por Ti. Coloca, ó Deus, nas mentes, nos corações, para que as pessoas sintam a Tua presença e também sigam a Tua palavra, sendo responsáveis, ó Deus,
para conter o vírus, fazendo tudo aquilo que a Tua palavra nos ordena. E sê com a Tua igreja, nos abençoa, para que possamos dia após dia continuar a levar a Tua palavra. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus, orando a melhor de todas as orações que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a divina consolação do Espírito Santo esteja com a Igreja de Cristo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E que Deus o abençoe e lhe conceda uma semana debaixo da paz e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.